Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Amém? Quem está com frio aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos, querido. É um privilégio estar aqui nessa noite. E eu tenho certeza que Deus tem algo para as nossas vidas. Então abra o teu coração. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida nessa noite. Deixe que Deus ele entregue a você uma palavra de vitória, uma palavra de renovação, de avivamento da sua vida. Estamos aqui para cultuar o nosso Deus que merece toda a honra e toda a glória. Então eu te convido a orar, a se entregar nessa noite, deixar que o Espírito Santo fale na sua vida. Querido Jesus, estamos aqui, Deus, nessa noite de domingo, Deus, reunidos em Teu nome, Deus, para Te adorar, para Te exaltar, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai eterno, e estamos aqui, Deus, fazendo este culto de adoração, Pai, que é tudo para Ti, ó Deus. Queremos invocar o Teu nome, ó Deus, entregando a nossa oração, a nossa súplica e o nosso louvor, ó Pai. Te pedimos, ó Espírito Santo, vem nessa noite e age em nosso meio, em nosso coração, purificando a nossa mente, o nosso coração, para que nós venhamos, ó Deus, estar, Senhor, preparados e prontos diante do Senhor, para entrarmos, ó Deus, na sala do trono e Te adorar e Te exaltar, Deus, com a nossa vida, Pai. Nessa noite, Deus, fala conosco, enche o nosso coração mais e mais da Tua palavra e do Teu querer, ó Deus. Ó Deus, Pai, cuida de cada um, que cada um aqui, Senhor, possa ter experiências novas com o Senhor, ter revelações do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Iniciamos este culto, Pai, em Teu nome, e Te entregamos tudo que vai ser realizado aqui, ó Pai, desde a primeira oração até a última, Deus, o louvor, a palavra, tudo entregue a Ti, Senhor. Ó Pai, Te adoramos e Te exaltamos, e Te agradecemos, ó Deus, pela vida, Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado, se importado com cada um de nós, ó Pai, e aqui estamos para Te adorar e Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Você pode dar uma salva de palmas, igreja? Oh, diga glória a Deus, diga aleluia. Diga que Ele é santo, diga que Ele é maravilhoso. Oh, Pai. Eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu vivo pela fé e não vacilo.
precisamos agradecer ao nosso Deus todos os dias, porque Ele nos mostrou a Sua palavra, nos mostrou a verdade, e hoje nós temos a oportunidade de adorar, de nos encher mais e mais dEle, e mesmo em meio às vezes à dificuldade, em meio ao frio, nós precisamos agradecer e adorar esse Deus, porque Ele é poderoso, amém? Precisamos confiar nele, porque Ele é poderoso para cuidar de mim e cuidar de você. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu danço na presença do Rei, com gritos de júbilo. Por isso eu grito. Por isso eu tô. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Jesus, e tu cuida de nós. Aleluia, queremos agradecer esse Deus que é grande, esse Deus que é digno de toda honra, digno de toda glória. Feche os teus olhos, querido. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade
as coisas. Tu és o nosso Deus, nós confiamos em Ti e agradecemos ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor faz, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é um Deus que sabe de tudo. Oh, te adoramos, te exaltamos. Tu és magnífico, Senhor, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me
ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor, Deus nosso. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? O Senhor está olhando para você. Não se preocupe se você está passando por uma dificuldade, alguma necessidade, alguma doença. Saiba que você está passando. Irá passar, amém? Com o Senhor. Busque sempre a direção do Senhor, meu irmão. Ele tem a paz que o mundo não pode dar. Ele tem a alegria que dura para sempre. O mundo até pode fornecer alegria, mas ela é passageira. Com o Senhor nós temos alegria eterna. A esperança de um dia vivermos no céu, onde não haverá mais dor, doença, morte, e nós juntos estaremos glorificando o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor seja louvado em todo o tempo. Vamos orar pela nossa família? Amém? Eu te convido a dar a mão para o seu familiar. Se hoje você está sozinho, você vai levantar a sua mão em direção à sua casa. O Senhor vai alcançar a tua família também. Se a tua família não está presente aqui, não se preocupe. O Senhor vai alcançar a tua família, vai abençoar a tua família. Aquele que está acamado, aquele que talvez está desanimado espiritualmente, o Senhor vai alcançar. Amém? Ore com fé. Ore ao Deus vivo. Aquele que vive em nosso meio, aquele que reina, aquele que é o Criador de todas as coisas. Ore ao único Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse momento tão precioso que Tu nos dá a oportunidade de orarmos e intercedermos, Senhor, pelos nossos familiares. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas joias preciosas. Tu, Senhor, que nos deu. A cada familiar, a cada integrante da nossa casa é presente Teu, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por cada um, com os seus defeitos, com as suas qualidades, com cada momento que nós passamos com os nossos familiares. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, Senhor, pela união, pela alegria, porque temos uma casa, porque temos, Senhor, condições de ir e vir a lugares. Muito obrigado, Jesus. Neste momento, Senhor, eu te peço, Pai, alcança os teus filhos, a família dos teus filhos, Senhor, que não estão aqui presentes, mas talvez se encontram, Senhor, doentes, talvez se encontram doentes espiritualmente ou fisicamente. Tu és o Deus que olha também para estes. Deus, eu te peço, Senhor, coloca os teus anjos na casa dos teus filhos. Se há confusão, se há tristeza, se há tormento, se há espírito de morte, se há depressão, oh Deus, Tu és poderoso para mudar, Senhor, essa situação. E com fé nós oramos, Senhor, com fé nós cremos. Tu és o Deus da alegria, da paz, Tu és o Deus da união, Tu és o Deus, Senhor, da sabedoria. Oh Deus, vem e opera maravilhas dentro do lar dos Teus filhos. Senhor, talvez aquele que não sabe orar, não sabe como dirigir a palavra a Ti. Pai, olha para esse coração, Senhor, sincero diante de Ti. Olha, Senhor, e ouve as suas palavras, que clamam, Senhor, clamam por vidas que necessitam de salvação, que necessitam da direção, que necessitam de cura, de libertação. Oh, Deus, vem, Senhor, e que cada um que está aqui venha ser canal de bênção para a sua família, em nome de Jesus. Que venha ser canal, Senhor, do Teu fluir. Que cada um que está aqui, Senhor, venha fazer diferença no seu lar. Que eles venham ter uma palavra de sabedoria, uma palavra dirigida por Ti, Senhor, em todo momento. Que os Teus filhos venham ter paciência, Senhor, uns com os outros. Que venham ter calma, que venham ter alegria. Em nome de Jesus, une, Senhor, esta família. Nós clamamos por Ti, Jesus. Amém. Amém? Dê um abraço bem forte aí no seu familiar.
Glória a Deus. As crianças terão aula. Os pequeninhos, bem pequeninhos, até 5 anos, não terão aula hoje. Amém? As crianças hoje vão ficar no braço da mãe, no colinho, se esquentando, os pequeninhos, né? Os maiores vão estar lá. Tem um só o Heitor, eu acho, né? Vamos providenciar um brinquedinho para o Heitor, uma Bíblia aí, para ele não ficar sozinho. Glória a Deus. Eu tenho um recadinho para você. Nós, do Departamento Social, irmãos, mensalmente nós arrecadamos alimentos para ajudar algumas famílias da nossa igreja, algumas famílias também que não pertencem à nossa igreja, e nós fazemos isso com amor. E você faz isso, né? A nossa igreja é a união do povo do Senhor. Amém? Um ajudando o outro, assim como diz a palavra, fazendo bem a todos, cuidando dos da família da fé. Amém? A nossa família, nós precisamos cuidar uns dos outros. Mas, para esse mês, nós temos alguns itens que estão faltando ainda. Então, se os irmãos puderem nos ajudar, até quarta-feira, ou até domingo que vem. Domingo que vem será o dia que nós vamos distribuir. Então, está faltando 11 pacotes de bolacha, 9 pacotes de sal e 9 azeites. Esses são os itens que estão faltando. Agora, no próximo mês, domingo que vem, nós vamos nos reunir e nós vamos organizar uma ação que será feita na rua, com os moradores de rua, né, as pessoas em situação de rua. Então, nós estamos arrecadando aí, nós vamos fazer uma bolsa, né, feminina. As mulheres, nós vamos separar alguns itens de higiene e vamos colocar nessas bolsas. E também vamos levar sanduíche, leite, café com leite, roupas de inverno. E não de verão, né, irmãos? Que às vezes a gente tira o que tem no guarda-roupa e é coisa de verão. Então, esses itens nós, no momento, não estamos arrecadando. Mas eu convido você a nos ajudar. Amém? Toda a equipe do social está empenhada. E no domingo que vem nós vamos organizar essa ação na rua. E nós contamos com vocês. Além disso, nós vamos levar o principal, que é a palavra do Senhor. É uma oração, é a palavra de salvação, de libertação, de cura. Os irmãos, a última vez que os irmãos foram, os irmãos do social, os irmãos ministraram oração, conversaram, tiveram a oportunidade de ouvir as histórias. E o Senhor abençoa. Amém? Nós precisamos ser luz para essas pessoas. Amém? E nós contamos com vocês. Em nome de Jesus, vamos nos unir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Então, eu te convido a abrir o teu coração, deixar o Senhor fluir na tua vida. Abra bem os ouvidos, abra o seu coração também, para que o Senhor venha trabalhar na sua vida. Amém? Vamos receber o pastor Volmir, aplaudindo ao Senhor. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Graças a Deus por você que está aqui nesta noite, nesse dia 12 de junho, né, o dia dos namorados. E acho que muitas pessoas foram sair aí com o seu namorado, com essa namorada, não vieram no culto. Mas glória a Deus por você. Já tivemos um casamento aqui hoje de manhã. A igreja estava bem cheia, aliás, de manhã, frio, né, irmãos? De manhã estava 6, 8 graus, por aí. Mas estava muito gostoso, né, a cerimônia. Nós abençoamos aqui o Mateus e a Adri, né, que hoje casaram na presença de Deus. E eu louvo a Deus por você, que nessa noite veio buscar mais do Senhor. Certamente Deus tem bênção para a tua vida, para a nossa vida. Nós estamos nesse mês de junho louvando a Deus pelo aniversário de 46 anos da nossa igreja, né? E hoje eu quero, ao meditar na palavra do Senhor também, relembrar um pouco da nossa história, mostrar algumas fotos. Eu vejo que a maioria que está aqui hoje são pessoas que estão há menos tempo na igreja, né?
exceção aqui do irmão Delmar, da irmã Brasília, do Vitor, que estão já há bastante tempo, do Cid, da Marisa, né, mais algum que outro que está por aí, né, os outros são tudo mais recentes, né? Então, eu quero mostrar algumas fotos que não estão no Facebook, né, porque o Facebook também é uma coisa nova, né, e fotos recentes estão lá, mas fotos antigas da nossa igreja, né, dos acontecimentos, do que Deus fez. Quero também estar relembrando aqui alguns testemunhos para que o nome do Senhor seja glorificado. E você que trouxe a tua Bíblia, eu te convido a abrir comigo em livro de Salmos, no capítulo 46. Salmos 46. Nós vamos ler este salmo inteiro para a nossa meditação neste dia. Amém, irmãos? Salmo 46. Vamos à leitura. A Bíblia nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Oremos. Pai, nós te louvamos por tua presença, Senhor, gloriosa neste lugar. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia. E rogamos, Senhor, que nesta hora o teu Espírito fale aos nossos corações, de maneira, Senhor, que a tua palavra não volte vazia, sem fazer aquilo para o qual tu a designou nesta noite. Que cada um seja edificado, seja abençoado, Senhor, e nós possamos, ao recordar aquilo que tu tens feito no nosso meio, Senhor, poder nos encher de esperança, na certeza de que tu és um Deus fiel, um Deus tremendo, um Deus, Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que cremos, pedimos ou confiamos. Em nome de Jesus nós oramos e nos apresentamos a ti. Fica conosco e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Irmãos, neste dia, eu, lendo esta palavra aqui, lembrei do quanto Deus tem sido bom. E em todos os momentos de tribulação, todos os momentos que nós temos enfrentado neste mundo, o Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Você mesmo já deve ter provado da bondade e da fidelidade de Deus. Amém? E hoje, irmãos, eu quero aqui lembrar o que Deus tem feito no nosso meio, o que Deus tem feito na nossa igreja ao longo desses 46 anos. E casualmente agora até que eu percebi, né? O Salmo é número 46. Né? Nem tinha associado a idade da igreja, mas há 46 anos, irmãos, a nossa igreja ela foi instituída, ela foi oficializada como igreja. E para contar essa história, nós temos que lembrar de uma pessoa. A pastora Josi vai me ajudar ali. Dá um F5 aí. Para lembrar os 46 anos da nossa igreja, nós temos que começar falando do nosso
primeiro pastor titular, né, o pastor Vitor José de Oliveira, que vai aparecer a foto dele ali. Ele foi um homem que o Senhor salvou da morte, né? Tá ali a foto dele, quando garoto, né? Ali no meio, em 76, quando ele foi então consagrado como pastor desta igreja, e em 2011, quando o Senhor o chamou. Meu pai, pastor Vitor, estava desenganado pela medicina, hospitalizado no Hospital Belém Velho, e ele tinha uma tuberculose lá no início da década de 70. Não existiam todos os recursos que a medicina hoje tem, e esta doença estava matando ele. Um dos pulmões já não funcionava mais, estava totalmente sem função, e o outro já estava menos da metade. Estava sendo medicado, né, a medicina fazendo, né, o tratamento que era possível para a época, mas ele ia de mal a pior. Naquela época, a minha mãe tinha já os dois filhos, né, meus irmãos mais velhos, Vanderlei, né, que é o nosso produtor ali, o nosso cinegrafista, e a pastora Roselaine, e eles eram muito pequenos, né? Então, para ela, que tinha vindo do interior, né, lá de Palmeira das Missões, veio morar aqui, né, com duas crianças pequenas, né, sem parentes próximos, né, ela estava ficando cada vez mais preocupada com aquela situação. Então, um dia ela ligou o rádio, né, buscando ali escutar alguma coisa, e de repente ela sintonizou numa rádio onde o pastor estava pregando. E ele falava do poder do Senhor Jesus, o poder do Jesus que cura, do Jesus que salva, do Jesus que transforma vidas, que faz coisas impossíveis. E ele, naquele momento, fez uma oração e convidou as pessoas para irem, né, no culto. E o culto era próximo, ela morava ali no bairro Cavalhada, e a igreja era no bairro Cavalhada, lá na Otto Niemeyer. E aí então, né, passado alguns dias, ela foi até a igreja e começou ali, né, frequentar os cultos e buscar a Deus para que o seu esposo, hospitalizado, né, já desenganado, né, pudesse receber uma cura, um milagre. E ela, falando com o pastor, né, levou uma peça de roupa para que ele abençoasse, para que ela levasse, pediu para o pastor ir lá visitar, e o pastor Nilo, que inclusive vai estar aqui domingo que vem trazendo a palavra, vocês que não conhecem vão conhecê-lo, ele disse: olha, eu vou, mas, né, deixa que quando Deus me tocar eu vou. E passou vários dias, ela insistiu, continuou orando, continuou buscando, e as coisas não melhoraram. Até que num dia 2 de novembro, né, dia de finados, né, o pastor disse: tá bom, hoje eu vou lá. Ele a coisa já estava feia mesmo, né? O médico já tinha chamado a família, já tinha dito: olha, vocês vão se preparando, porque do jeito que está, né, a gente não pode fazer nada. Conversou com o meu pai e disse para ele: olha, o que está te sustentando aí é essa medicação, mas não está fazendo efeito, de repente a gente suspende e vê o que vai dar, e ele concordou, né? Então, naquele dia, né, o pastor Nilo e o pastor Roberto, que era irmão dele, foram até o hospital, e lá, irmãos, algo sobrenatural aconteceu. Primeiro, que o meu pai religioso, ele era de tudo, ele era um pouco católico, um pouco espírita, um pouco umbandista, onde dizia que tinha bênção, ele ia lá, fazia uma misturança. Mas ele não conhecia o Jesus verdadeiro. Aquele Jesus que veio para salvar o pecador. Aquele Jesus que é suficiente salvador na vida daquele que nele crê. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por outro caminho,
não é por outro método, não é por uma religião. Jesus é o único caminho. E naquele dia os pastores apresentaram esse Jesus, né, para o meu pai. E o pastor perguntou para ele: tu quer aceitar esse Jesus como teu único Senhor e Salvador? Tu quer renunciar a toda essa tua religião, né, essas tuas crenças, e entregar tua vida somente para Jesus, para que Ele escreva o teu nome no livro da vida e tu tenha certeza de salvação? E ele ali já, né, pensou: eu quero, né, já tentei de tudo até aqui, nada resolveu, eu quero aceitar Jesus. E ele aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, entregou sua vida para Ele. Depois os pastores oraram por ele, um deles impôs as mãos sobre ele, outro dirigiu a oração, e no momento da oração, né, Deus falou no coração de um dos pastores. Quando terminou a oração, ele disse: olha, eu recebi de Deus, enquanto nós estávamos orando, que tu está curado, tu ainda está muito fraco, né, vai ficar ainda no hospital se fortalecendo. Ele era um homem de sei lá que altura ele tinha, 1,78 m por aí, ele era bem mais alto que eu, pesando 35 quilos, imagine você. Tanto tempo que ele ficou no hospital, que as pessoas apelidaram, os colegas de quarto ali, de enfermaria, apelidaram ele de pijama, porque era como se fosse só o pijama andando, de tão magro que ele era, né? Raquítico. E aí o pastor disse: olha, Deus me falou, tu está curado, ainda vai ficar no hospital, mas Deus tem uma grande obra nas tuas mãos. E ele creu nesta palavra, irmãos, e dia após dia o Senhor foi restaurando a sua vida, sua saúde foi melhorando, até que um dia ele deu alta e apareceu lá em casa, né, para surpresa da minha mãe. E a partir daquele dia, irmãos, ele só foi melhorando, começou a frequentar os cultos junto com a minha mãe, ali na igreja quadrangular, na Cavalhada, pastor Nilo, e Deus foi abençoando. E aí ele começou a contar o testemunho, né, e ele levava, né, as radiografias, lá, o raio-x do pulmão, né, condenado, né, mostrando ali, e o pulmão agora, atual, já restaurado por Deus. O que Deus fez na vida dele, né, começou a despertar a fé de muitas pessoas, né, e logo no início da sua caminhada cristã, ele já pediu a chave da igreja para o pastor, começou a abrir a igreja, né, antes de todo mundo chegar, ele chegava, abria a igreja, fechava a igreja, limpava os banheiros, né, organizava, né, e logo começou já a auxiliar o pastor. Aí tinha a congregação da Vila Nova, né, vários, né, auxiliares já tinham passado por aqui. O pastor disse para ele: vou te dar uma Bíblia. Ele era novo na fé, né? Vou te dar uma Bíblia. Ele dizia que era um Novo Testamento que tinha umas figurinhas, né? Os mais antigos aí devem lembrar. O Roberto que deu o Novo Testamento para ele, pastor Roberto. Tinha umas figurinhas. E ele então entendia pouco da palavra, ele lia a história, olhava aquelas figurinhas e ficava imaginando a história. E ele ia para a igreja, para a congregação na Vila Nova, pregava. Irmãos, Deus começou a curar, Deus começou a salvar. Pessoas, né, perturbadas, né? O pastor Domingos pregou aqui na quarta-feira, né? E no início da igreja aqui na Vila Nova, né, acontecia muita manifestação demoníaca, né? Pessoas, né, endemoniadas, pessoas perturbadas, né? E ele ainda se recuperando na saúde, né? Começando a pegar uns quilinhos, magrinho, fraquinho ainda, né? Mas quando se manifestavam aqueles demônios, aqueles espíritos malignos, ele orava, levantava a mão e caía por terra, né? E pessoas eram libertas, famílias restauradas. Pastor Severino pregou aqui no primeiro domingo de manhã como foi a sua conversão. Ele foi um dos que chegou na igreja, né, cheio de problemas, né, gostava de uma bebida, né, andava por aí caído, né, de tanto que bebia, família, né, indo de mal a pior, mas um dia ele conheceu Jesus e o Senhor restaurou a vida dele, né, e ele tem testemunhado da bondade de Deus. Então muitas vidas começaram a ser restauradas naquele tempo, através desta grande obra que o Senhor tinha prometido ele ainda lá naquele hospital.
Naquele primeiro dia, quando ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, naquele dia, né, em que ele recebeu aquela profecia, Deus tem uma grande obra nas tuas mãos. Irmãos, então nós cremos que esta igreja de Vila Nova, ela é esta grande obra que o Senhor começou lá atrás, né, na vida do meu pai, quando salvou ele, e através dele começou a despertar neste lugar. Da nossa igreja, irmãos, já saíram, né, diversos pastores, já falei isso aqui, que estão pregando aí. Na nossa região, por exemplo, né, atualmente nós temos, né, eu, né, que estou aqui, pastoreando a Vila Nova, tem a pastora Roselaine e pastor Everton ali na igreja do Campo Novo, tem a pastora Gislaine lá na Aberta dos Morros, né, na Jorge Pereira Nunes, tem a pastora Carlinda lá em Ipanema, lá na Juca Batista, pastor Genivaldo ali na Camaquã 1, pastor Pedrinho na Camaquã 2, pastor Pedrinho vai estar aqui na quarta-feira também pregando conosco, pastor Paulo Tadeu, que está lá na Zona Norte, né? Então, das igrejas da região aqui, né, são muitos pastores que saíram daqui, né, que se converteram, que conheceram a Jesus neste lugar e estão dando frutos, agora como pastores titulares, pastor Domingos mesmo, que pregou aqui na quarta-feira, e outros tantos mais, irmãos, que passaram por aqui, né, mas o Senhor levantou essas pessoas, né, e hoje estão dando frutos, amém? Da nossa igreja de Vila Nova, saíram muitas igrejas filhas, né, que hoje são igrejas, né, que estão aí pregando o Evangelho, né? Citei algumas aqui desses pastores, também a gente tem lá a igreja da Costa Gama, que saiu daqui, né, que hoje está o pastor Sandro lá, e tantas outras, né, irmãos? O Senhor tem feito maravilhas. Então, separei algumas fotos antigas que eu tinha lá, a pastora Júcia vai botar, não dá para ver muito, vocês estão enxergando. Aquele prédio ali no fundo, irmãos, era um pavilhão de madeira, né, que foi construído, então, naquela época. Tem até uma foto do Cid ali, tem uma flechinha no Cid cabeludo ali. Levanta a mão aí, Cid. O Sidney está ali, né, o irmão Juvenal, conhecido irmão Juvenal, que era um dos primeiros diáconos aqui da igreja, ali era o pessoal da juventude da época, né? Aquele pavilhão, irmãos, para vocês terem uma ideia, a igreja da Vila Nova, no início, ela alugava um prédio, né, que tinha um comércio em cima, não vou saber dizer exatamente o que era. Então acontecia o culto ali e tinha um outro negócio lá. E um momento que não era horário de culto, pegou fogo no prédio, né, e queimou tudo. Então a igreja ficou sem ter onde reunir o povo. Aí a pastora Clélia, que é pastora também, que saiu daqui, lá na rua Frederico Carlos Gomes, ali perto do Hospital Vila Nova, né? Ela estava indo na igreja e o pai dela, né, disse, olha, se o pastor quiser, eu tenho um terreno lá, né, e pode usar o terreno, não tem nenhuma construção, né, mas pode usar o nosso terreno lá. Tinha uma árvore, um maricá, né, não sei se alguém aqui chegou a congregar naquela época, o Vitor chegou lá, a irmã Brasília, se converteu lá, né, irmã Brasília, né, então não tinha prédio, né, como o prédio da igreja queimou, eles foram para o local cedido, então ali na Frederico Carlos Gomes, número 100, um terreno, tinha uma árvore lá, um pé de maricá, e ali então o pastor Vitor também não tinha equipamento de som, não tinha música, não tinha nada, ele levava uma corneta, sabe essas cornetas? Né, e começava a anunciar, e irmãos, começou a reunir gente, e vir gente, pessoas ser curadas, ser abençoadas. Em dias de chuva, por exemplo, não tinha telhado, o pessoal ia de guarda-chuva, né, irmã Brasília? Irmã Brasília é uma das que se converteu lá, começou a ir na igreja lá no relento, participou da ceia na chuva. E a irmã Brasília é um testemunho, né? Porque esse irmão abençoado que está do lado dela, levou o quê? Uns 12 anos para se converter, né, irmã Brasília? A irmã Brasília foi para a igreja, começou lá, embaixo do pé de maricá, né, e ficou anos e anos orando até que, né, mais de uma década depois, o irmão Delmar disse para ela, eu vou na igreja contigo hoje. Né, e outro dia eu estava conversando com eles, desde o primeiro dia que ele veio, Deus tocou no coração dele e ele nunca mais saiu da igreja. Né? Hoje é nosso diácono, está aí, né, dando frutos, graças a Deus, tem uma família abençoada, né, porque o Senhor salvou. Então naquela época, irmãos,
a igreja ficou ali ao relento, mas ainda naquele lugar, sem telhado, né? Apenas era um terreno embaixo de uma árvore, quando tinha sol, pegava sombra, né? Quando estava chovendo, os irmãos iam com guarda-chuva. Aí então, eles decidiram vender a casa que eles tinham, ali na Cavalhada, né? E com o dinheiro eles compraram então a madeira para fazer aquele pavilhão. Pode ir passando as fotos aí. Então aquele primeiro, ali um dia com as crianças, ali as crianças da escola, a escolinha das crianças, né? Está lá a pastora Vonete, a pastora Roselaine, o Marcelo esposo da Débora, ali naquela foto, né? E era muita criança, né? O Cid lembra da Dedé, né? Que era a professora das crianças. Eles reuniam muita criança, né? E ali naquele pavilhão, então, que está do lado direito ali, pode ir passando, né? Deus foi abençoando, foram feitos batismos, né? Não sei quem é aquele cidadão do meio que está sendo batizado. O da esquerda é o pastor Vitor e o da direita, cabeludo ali, é o pastor Domingos, que teve aqui na quarta passada, né? E Deus foi abençoando. Então veja, irmãos, foi, né, com muita dedicação. Quem venderia sua casa para construir um pavilhão para a igreja, né? E ele comprou um carro também, né? Às vezes as pessoas falavam na época, o pastor está roubando dinheiro, né? Está andando de carro, né? Mas eles investiram o que eles tinham na obra de Deus e foram morar no fundo daquele pavilhão. Tinha uma casa velha lá, e eles foram morar lá no fundo, uma casa cheia de goteira, né? E ali ficaram por muitos anos. Eu lembro até, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, a gente morando lá naquela casa, né? Mas Deus abençoou, né? Até que um dia, né, ele comprou a casa, né, lá na Amapá, onde mora minha mãe até hoje, né? E Deus foi prosperando. Pode ir passando. Olha ali, ó, eles indo para o batismo, né? Muita gente, né? Naquela época era batizada. Ali é o interior daquele prédiozinho. Está ali, né, bem na esquerda aqui a pastora Roselaine, tocando um violão lá, o Everton, né? Pastor Paulo Tadeu está ali. Pode ir passando. Esse era o conjunto. Ali tem um gurizinho tocando um violão maior que ele. Você sabe quem é? Alguém adivinha? Quem era aquele gurizinho ali era eu, viu? Então o conjunto lá, tocando naquela época na Miguel Ascolés, era um salão de madeira, mas era bem bonitinho, né? Bem ajeitado. Ali a equipe de obreiros, ó. Bem à esquerda lá o pastor Alberto, depois tem o Deli, só o Cid que vai lembrar desse, o pastor Domingos, a pastora Neuci, ali de um casaco vermelho, né? O pastor Vitor, depois tem o pastor Cremolino, o irmão Adão e o pastor Luiz Hugo. Esses eram os apoiadores lá, né? Aqui também uma outra equipe de obreiros, já há uns anos mais, cresceu, né? Tá até o pastor Pedro aqui bem na frente com um terno claro, a pastora Carlinda ali do lado esquerdo. Era um dia de aniversário, ali tinha um bolo ali. Aqui tem a minha formatura. Quando eu fiz o ITQ, eu era colega do pastor Severino. Ali à esquerda está a pastora Gislaine, eu, a Cláudia, né, que é prima da Marisa ali, que também se formou comigo, o Everton e a Roselaine. Aqui está a família, Buscapé. Ali está o pastor Vitor lá em cima, embaixo está o Vanderlei, do lado a pequena ali a Débora, a Gislaine, a Roselaine, a mãe e eu de gravata vermelha. Olha aqui o conjunto tocando lá. Estou tocando baixo lá no canto, ó, viu? Já era baixista naquela época. Aqui, irmãos, foi uma tenda. Não sei se alguém vai lembrar dessa tenda, a tenda Palins, Palavras Inspiradas. Essa tenda foi montada aqui na esquina da Monte Cristo com a Tílio Superti, onde é como é o nome? O Portela, bem ali onde está o Portela, né? O terreno vazio, e essa tenda foi montada ali. Então, a igreja deixou de fazer os cultos lá no pavilhão e fez uma campanha evangelística ali, né? E foi uma bênção, né? Muitas pessoas conheceram a Jesus ali, foi um trabalho, né, evangelístico naquele lugar. Quem lembra aí, levanta a mão. Ó, tem bastante gente que participou da tenda lá, né? Tinha essa foto lá e eu resolvi colocar. Vai passando aí. Aqui, irmãos, o aniversário de 16 anos da igreja. Se vocês olharem ali, isso aqui foi montado no pátio lá da Miguel Ascolés, e lá tem um arco-íris e tem um desenho lá no fundo. Aquele desenho é a fachada da igreja, né, aqui da nossa igreja, que na verdade a gente comprou o terreno ali embaixo, tem umas fotos eu vou mostrar depois,
para esse prédio ser construído ali. Então, desde os 16 anos, fazem 30 anos, né? Estamos com 46, há 30 anos atrás já estava ali o sonho do prédio. Naquela época não tinha prédio nenhum. Então, nos 16 anos foi feito esse evento, vai passando aí as fotos, né? E foi feito uma comemoração pelos 16 anos da igreja. Foi uma festa muito grande, houve danças, ali a pastora Gislaine, né? Olha o povo lá no pátio, ó, tinha bastante gente, né? E foi montado aquele palco, ali está aquele gaúcho, sou eu, viu? E a minha irmã, a Gislaine. Né? Foi feita uma apresentação, né? Olha como era bonito ali, ó. Muita gente, né? No pátio, do lado do pavilhão lá. Quem estava lá? Vamos ver se tem alguém aqui. Ó, tem bastante. Até a irmã Marley, esqueci da irmã Marley. A irmã Marley é antiga, há 30 anos direto do túnel do tempo. Olha como é que era dentro, né? O salão lotadinho, né? Muitos desses aí já estão com o Senhor, né? Mas talvez os irmãos estão ali nessa foto também. A irmã Elisete estava ali, irmã Elisete? A irmã Elisete se achou ali. Aqui era no fundo, lá tinha uma garagem. O Pedro se batizou no templo. Viu? Tá aí um fruto da tenda. Então foi bom ter colocado a foto da tenda ali, viu? Pedrão é fruto daquela campanha evangelística. Irmãos, aqui, o Cid deve lembrar que ele era presidente de jovens. Num dia da Bíblia, os grupos se organizaram e foi feita uma passeata pelas ruas do bairro, passando ali na João Passuelo. Aqui eu acho que é a João Passuelo. Naquela época, a João Passuelo era uma rua de terra, né? Tinha muito mato. Ali a primeira faixa, ali, o grupo missionário de jovens saúdam o dia da Bíblia. E assim cada grupo de mulheres, grupo de homens, né, saiu pelas ruas do bairro anunciando a palavra de Deus. Né? Pode passar, tem outras fotos, olha, veja ali, ó. Escola Bíblica Dominical, as bandeiras, aqui descendo a Miguel Scolese, né? Então é uma multidão, era muita gente, né, que estava ali. Aqui o conjunto que tocava na época, né, quem que está ali de conhecido está eu, o Vanderlei ali segurando o teclado lá, ó. E o Enedir, o Lúcio, a Roselaine, a Nena do Luiz Antônio, a Gislaine, o Romeu, né, e o Everton. Aqui está um pouco do nosso diaconato da época, né? Muitos irmãos que já partiram, como a irmã Alice, a irmã Zolésia, né, a mãe do Marcelo ali, né, a irmã Silvana, né? Então, naquela época, irmãos, Deus levantou pessoas para ajudar. Hoje, Deus tem levantado outras pessoas para dar continuidade a esta grande obra. Ali o pastor Vitor apresentando o pastor Florismar, os dois de terno branco, era a última moda, né? E provavelmente ele ia pregar nesse dia, né? Então, ali, se vocês olharem, né, tá o pastor Vitor e embaixo tem um pastor barbudo ali. Aquele é o pastor Roberto, né? Que foi um dos pastores que foi lá orar por ele no hospital, né? O pastor Roberto e o pastor Nilo Rui, né? Que foram orar por ele. O pastor Roberto já partiu com o Senhor também, né? E o pastor Nilo vai estar aqui, como eu disse, domingo que vem. Amém? Quem orou por ele foi o pastor Nilo e o pastor Roberto que impôs as mãos. Aqui, irmãos, então, Rua João Salomão, esquina com a Aurora, que é aqui embaixo, tem uma oficina ali hoje em dia. Aquele terreno, né, foi o primeiro terreno que a gente adquiriu, que a igreja adquiriu. Então, ali naquela esquina, né, começou o sonho de edificar a igreja. Mas era um terreno pequeno, um terreno de esquina, né, teria que fazer o recuo de jardim dos dois lados, ficaria pequeno, né, e aí depois a gente veio para cá. Mas então a igreja saiu da Miguel Scolese, olha como era dentro, também cheio de gente, né? Aquela casa lá foi tirada as paredes internas, foi feito mais um acréscimo no fundo, né? E ali, né, os cultos aconteciam, né? Tá até volta ali naquela foto, tô vendo ali, até atrás daquela flor ali está o Ivo. O Ivo está ali, né? Não dá para reconhecer muito, mas é o Ivo que está ali, o irmão Paulo, né? Também aqui, esse moreno bem na frente, pode ir passando. Aqui o pastor Vitor está orando pelo conjunto, né? Jeruel, os irmãos que tocavam, né? Aqui era o coral. É interessante que o conjunto era dirigido por um Paulo e o coral era dirigido por outro Paulo, né? Que é aquele que está de pé ali de camisa vermelha. Tem mais uma foto. Aí viemos para cá, então,
Já foi feita essa permuta do terreno daquele lá por este, começou-se a construção e a gente voltou lá para Miguel dos Colégios, lá para o mesmo pavilhão, os cultos voltaram para lá. Aí começou a obra, irmãos, aqui é visto lá da rua para cá, né? Então aquela parte da frente ali onde tem a secretaria, aquele outro prédio, né? E depois a igreja ficou pronta, né? E ela ficou dessa cor. Que cor é aquilo ali, Cid? Foi o Cid que escolheu a cor. Terracota, era uma cor cara na época, né? Era chique, né? Mas ficou assim, né? Veja aqui do lado esquerdo, aqui os prédios que a gente tem ali, não tinha nada, né? Era só a igreja e o prédio aqui do fundo, né? E depois Deus foi abençoando, né? Os cultos foram sendo realizados, aí não tinha nem janela ainda na igreja, já começou a fazer os cultos aqui, né? Tá ali a pastora Neuci, veja que esse altar aqui, não tinha nem tinta ainda, né? E o baixista continuava tocando lá. Ali também um culto aqui, pode ir passando. Olha, a igreja cheia, está ali o pastor Vitor, a pastora Neuci, num dia de culto, estava cheio. Aqui um culto da tarde também, bastante gente, né? E Deus foi abençoando. Aqui atrás, ali na escadinha, perto dos banheiros, né? O Everton Aqui uma campanha que foi feita, né? O Senhor é a nossa bandeira, né? A igreja cheia, lotada também. É um pouco diferente do que é hoje. Depois, essa foto é de 2011, né? A igreja foi pintada de azul, em homenagem ao Grêmio, eu acho, azul e branco, né? A gente recém tinha colocado o letreiro ali, né, do Igreja do Evangelho Quadrangular, colocado os símbolos, né? E até que hoje a igreja passou por uma reformulação, uma reestruturação, e está como hoje. A gente tem bastante foto lá da construção, até inclusive tem no Face, são fotos mais recentes. Mas, irmãos, todo esse período dessas fotos que vocês viram aí, Deus foi abençoando. Eu lembro a história de uma mãe que estava com a filha, né, doente, uma doença no coração. O coração crescia mais do que ela. E ela tinha uns 3 aninhos, mais ou menos. E os médicos chamaram a mãe e disseram: olha, mãe, não tem o que a gente possa fazer. É uma doença rara que ela tem e ela tem pouco tempo de vida, né? E a criança já estava inconsciente, né? Estava ali sedada no hospital. E essa mãe, então, vai lá na igreja, né? Lá na Miguel Ascolese ainda, e pede oração. Ela levou uma peça de roupa, né, da menina, e o pastor Vitor orou por ela. E no momento que ele estava orando, né, eu lembro bem desse testemunho, ele sentiu um aperto no peito, assim, uma angústia, uma coisa muito ruim, e ele sentiu como se ele tivesse plastificado, assim, e de repente, no momento da oração, aquele plástico foi arrancado, né, e aquela angústia passou, e ele se sentiu bem. Quando ele terminou a oração, ele contou para aquela mulher: olha, no momento da oração eu senti assim, 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 mas senti como se aquela angústia, aquele plástico fosse arrancado e eu me senti muito bem. Então a senhora sai daqui, vai lá no hospital, porque eu recebi de Deus que a sua filha está curada. A menina estava inconsciente no hospital, já não se alimentava, condenada a pouco tempo de vida. Quando ela, acho que pegou um ônibus, sei lá, foi até o centro, no hospital que ela estava, acho que era na Santa Casa. Quando ela chegou lá, irmãos, e ela entra no quarto onde estava a menina estava sentada em cima da cama, né, comendo. Né, a mulher começou a chorar, né, e não entendeu o que tinha acontecido. Aí ela lembrou da oração, né, que o pastor disse: olha, tua filha está curada, eu senti em mim o que Deus fez nela. Né, e logo a menina deu alta. Né, essa menina hoje é uma mulher, né, casada, tem filhos, esteve aqui uma vez testemunhando, né, o milagre que Deus fez na vida dela, porque o nosso Deus é um Deus que cura. Amém, irmãos? Ele é Deus que faz impossíveis, é um Deus que nos dias de hoje, Ele ainda é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Existem testemunhos maravilhosos do que Deus fez ao longo desses anos no nosso meio. Amém? E você é um testemunho do que Deus fez.
como você foi salvo, né, o teu testemunho de vida, talvez como você chegou na igreja, talvez enfermo, talvez doente, talvez, né, com a vida emocional, familiar destruída e Deus restaurou, né, talvez você, né, estava com a vida financeira destruída, o Senhor te prosperou. Eu fico feliz em ver, né, pessoas que o Senhor tem abençoado nos dias de hoje e que há tempos atrás estavam passando por dificuldades, né? Tem um irmão aqui da igreja, que eu não vou dizer o nome dele, né? Mas há uns anos atrás, né, ele estava desempregado, né? E aí ele estava procurando emprego e ele veio na igreja, fez um voto com Deus, orou e ele sentiu no coração e ele me procurou depois e disse: ó, pastor, eu fiz um voto com Deus, eu tenho uma entrevista essa semana, eu estou precisando de emprego, né? E se eu pegar nesse emprego, o primeiro salário que eu receber, né, eu vou trazer e vou, agora eu não lembro, mas eu acho que não me lembro se era metade ou era todo o salário. Ele disse: eu vou te entregar esse dinheiro. E daí, mas tu tem certeza que tu vai fazer isso? Sim, eu senti no coração, eu vou fazer. E ele foi para aquela entrevista naquela semana, irmãos, e não é que ele passou, passou um tempo, né, e ele chegou, ó, pastor, aqui está a oferta que eu disse que eu ia trazer, está aqui. E ele prosperou lá naquele emprego, né, cresceu, virou um diretor lá daquela empresa, prosperou, né, depois ele saiu de lá, hoje ele está, né, caminhando por conta própria, está abençoado, e quando eu olho e vejo ele abençoado e próspero, eu lembro da semente que ele plantou lá atrás, né, no momento de dificuldade, no momento, né, de tribulação financeira. Ele fez um voto com Deus, ninguém falou para ele fazer, ele que fez, né, foi decisão dele, e Deus abençoou e ainda continua abençoando. Irmãos, o nosso Deus é fiel, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que salva. Quando alguém está desenganado pela medicina, Ele vai lá e restaura, e tem uma promessa e diz: olha, eu tenho uma grande obra nas tuas mãos, e esta grande obra, ela continua, amém? Ele é um Deus que cura quando a medicina diz não tem mais jeito, né? Como aquela mãe desesperada, mas no momento que Deus age, irmãos, a medicina não consegue explicar, mas o Senhor faz milagres, e aquele que estava para morrer, ele pode viver muito tempo e dar muitos frutos, amém? Aquele que hoje está talvez com escassez, com alguma falta, Deus pode prosperar e fazer ele, né, uma pessoa abençoadora de outras vidas. E eu quero que você guarde este Salmo de número 46 para a nossa meditação. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, quem crê diga amém. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou sobre a terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Esse Deus é fiel. Esse Deus tem nos sustentado até aqui. Esse Deus tem sustentado esta obra. E hoje você tem feito parte desta história. E por que nós gostamos de relembrar tudo isso? Porque aquilo que Deus fez, Ele é poderoso para fazer hoje e fazer amanhã. Hebreus capítulo 13 diz: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Amém? Portanto, se você hoje atravessa por qualquer dificuldade, creia que o Senhor que te chamou, Ele é poderoso
para restaurar a tua vida. Ele é poderoso para curar, para salvar, para te prosperar e para fazer coisas que você nem imagina. Há um versículo bíblico que diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram e mente humana jamais foi capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam ao Senhor aí, diz amém? Mas também lembremos que a palavra de Deus diz, né, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, de nenhuma das bênçãos que Ele já nos deu. Amém? Então que nós possamos bendizer ao Senhor e que nós possamos contar os testemunhos de vida, né, os testemunhos de vitória que Deus tem feito no nosso meio. Aqui na frente está o irmão Sandro. Outro dia ele estava contando lá na congregação, né, ele enfrentou um problema muito sério no coração, né, fez uma cirurgia muito séria. E quando ele estava prestes a passar por aquele procedimento, ele saiu caminhar, né, e acabou parando lá na frente da congregação. Lá. E ele disse, olha aqui que eu tenho que vir, vou vir nessa igreja. E aí ele estava, né, muito enfermo. E aí, irmãos, ele começou a congregar ali, né, Deus fez um milagre na vida dele, né, ele andava até desmaiando, né, Sandro? 3 vezes desmaiou, caiu, era um problema muito sério. Fez a cirurgia, fez o procedimento, né, deu tudo certo, né, o Sandro está melhor do que antes, né, e graças a Deus, né, ele tem, já faz 1 ano, né, 1 ano, está fazendo agora em junho, que isso aconteceu, né, e de lá para cá ele tem conhecido cada vez mais o Senhor, já está nos ajudando na igreja também, junto com a sua esposa, que está ali, né, os dois se batizaram nas águas no final do ano, né, a irmã até testemunhou de uma libertação, né, que ela teve, né, ela fumava, queria se libertar, e ela, não, eu vou me batizar. E ela disse que desde o dia que ela se batizou, o Senhor libertou ela e ela não quer saber mais de cigarro. O Senhor libertou ela, né? Então está aí um casal que está conosco há 1 ano, né, o Senhor, né, devolveu a vida para o Sandro, né, restaurou a sua saúde, o Senhor libertou ali a vida da irmã, esse casal, né, tem sido bênção no nosso meio e certamente vai continuar sendo bênção. E tantos outros de vocês aí, né, tô falando deles porque estão bem na minha frente aqui, mas tantos outros aí que a gente poderia testemunhar do que Deus tem feito. Então, irmãos, eu quero terminar dizendo que Jesus é bom. Amém? Jesus é muito bom e Ele é fiel. Passa o céu, passa a terra, tudo passa nessa vida terrena aqui. Mas a palavra do Senhor permanece. Amém? E é esta palavra que nós temos procurado pregar neste lugar. E eu tenho certeza que até o dia que o Senhor voltar, esta obra, ela vai estar sendo sustentada, né, e frutos vão ser dados. A igreja não é do pastor Volmir, né, a igreja não era do pastor Vitor. Alguém pode até pensar, a igreja é uma herança, passou de pai para filho. Não, irmão, isso aí foi plano de Deus, né? Porque a igreja é a igreja, né? Poderia ter vindo outro pastor qualquer para cá, né? Mas quis o Senhor que eu estivesse aqui, então, né, de 2011 para cá, já são 11 anos, né? E Deus tem nos abençoado, amém, irmãos? E eu louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus por você que tem congregado conosco, e eu tenho certeza que esse Deus que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, tem cuidado de nós, e muitos milagres ainda nós ouviremos, amém, irmãos? Nas quartas-feiras a gente tem ouvido testemunhos maravilhosos do que Deus tem feito aqui no nosso meio, amém? E certamente, se você hoje está passando por alguma tribulação, saiba que o nosso Deus é Deus presente na hora da tribulação, e Ele vai colocar um testemunho na tua boca para você engrandecer o nome dEle. Quem crê diz amém aí. Toma posse desta palavra, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, eu te louvo, te exalto pela tua fidelidade, Senhor. Tu é aquele que fez maravilhas. Tu é aquele, Senhor, que quando os montes se abalam, quando o mar, Senhor, espumeja, quando, Senhor, coisas terríveis acontecem à nossa volta, Tu é o nosso refúgio, Tu é a nossa fortaleza. Tu é o Senhor dos exércitos, que faz, Senhor, a guerra cessar, que destrói o arco, a lança, que põe, Senhor, fogo nos carros de guerra. Tu é aquele que traz paz quando, Senhor, a guerra está
trazendo angústia e tristeza. E eu sei que nesta noite, Senhor, neste dia que nós estamos vivendo, Tu és o mesmo que operou no passado. Aqueles milagres, Senhor, aquelas libertações, aquelas conversões que aconteceram no passado, transformando e abençoando vidas, no dia de hoje, Senhor, Tu és o mesmo, que pode fazer as mesmas coisas, e coisas maiores, Senhor, que nós ainda não vimos, Tu podes fazer. Então, Senhor, eu te peço, te manifesta com poder no meio do Teu povo, Senhor, e que até o dia da Tua vinda, nós possamos prosseguir anunciando este Evangelho, anunciando a esse Senhor Jesus que salva, que cura, que liberta, que batiza, Senhor, que dá esperança, que dá paz, que traz vida. Em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, Tu possas derramar do Teu poder, da Tua graça sobre o Teu povo, e que cada um, Senhor, seja tocado pelo Teu amor e seja poderosamente abençoado. Nós oramos no nome de Jesus, e que a Tua palavra continue dando frutos no nosso coração e na nossa vida, para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos ainda fazer mais uma oração antes de encerrar o culto. Eu creio, irmãos, que o Senhor é o mesmo, como já falamos aqui hoje. E nós enfrentamos dias de dificuldades, né? Graças a Deus agora as coisas estão voltando mais à normalidade depois de anos de pandemia, né? Hoje a máscara, por exemplo, está facultativa, né? Hoje ainda fui perguntado sobre isso, irmãos, né? Como vocês sabem, usa aquele que quer, né? Amém? Os médicos até instruem que em locais que tem mais gente, mais aglomeração, né, é recomendável usar. Mas se você não quer usar, né, é problema de cada um. Amém? Né, mas graças a Deus, há muito pouco tempo era obrigatório, né? Você não podia sair de casa sem máscara. Né? Hoje a gente já tem mais liberdade. Hoje fizemos um casamento aqui com bastante gente, né? Depois fomos para o restaurante, lá tinha um monte de gente também, coisa que há muito pouco tempo atrás não era possível, né? Mas mesmo assim, né, os vírus estão aí, as doenças estão aí. Hoje em dia a gente tem ouvido, né, dessa varíola do macaco que está, né, também assustando em muitos lugares. Então, irmãos, as pestes, as doenças, elas estão aí. Muitas vezes essas coisas, né, abalam as pessoas no seu emocional, no seu psicológico, né? E às vezes a doença maior é a doença da alma, né? E como se não bastasse as enfermidades, às vezes tem o problema financeiro, tem o desemprego, né? Tem a dificuldade financeira que assola toda a humanidade, né? A gente vê países ricos como países da Europa lá com uma inflação, né, bastante alta. Estados Unidos, por exemplo, que é uma potência mundial, com uma inflação, né, com mais de 10%. Então a gente vê, irmãos, que os dias são difíceis, né? A guerra que não acaba lá na Ucrânia e Rússia, né? Parecia que ia ser uma coisa rápida, mas até hoje. E olha como isso tem afetado o mundo todo, né? Então os dias são maus, né? Existe um peso sobre a humanidade, mas se nós olharmos para Jesus, nós vamos, ouvindo a sua palavra, ver que ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E esta paz que só Jesus tem para dar, nós temos que buscar para o nosso dia a dia, amém? Buscar para dentro da nossa casa, buscar para que nós não venhamos ser abalados pelos problemas, pelas situações, mas que nós possamos depositar a nossa esperança naquele que é poderoso para fazer todas as coisas, aquele que está conosco na hora da angústia, aquele que é o nosso refúgio e fortaleza, aquele que tem a vitória. Quem crê nesse Jesus diz amém aí. Eu quero que você coloque a tua vida diante dele agora, a situação que você está enfrentando, talvez o problema na família, talvez o problema financeiro, talvez na área da saúde, talvez o problema emocional, talvez a tua alma está aflita. Entrega isso ao Senhor, clame Ele, conta para Jesus agora a tua dificuldade, entrega tudo a Ele, peça solução, peça direção. O nome de Jesus é poderoso. Se for
uma força maligna, demoníaca, o nome de Jesus é poderoso para anular, para repreender e trazer libertação. Então fecha teus olhos agora e começa a conversar com Deus. Fala de dentro do teu coração, fala com a tua alma, seja sincero ao Senhor, coloca diante dele talvez a tua falta de fé, a tua dificuldade de crer, de aceitar talvez a palavra, a tua dificuldade talvez de receber as promessas de Deus. Entrega tudo ao Senhor, pede o auxílio do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina dizendo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele é aquele que cuida de vós. Então, ore nesse momento com fé e receba a tua bênção. Pai amado, no nome de Jesus eu quero mais uma vez, unido com o teu povo nesta noite, orar. Porque Tu és Deus de milagres, Senhor, Tu és Deus de promessas. Tu, Senhor, é fiel para cumprir com tudo aquilo que Tu nos prometeu. E Tu disse, Jesus, que aquele que pede, Ele recebe. Aquele que bate na porta, ela vai se abrir. Aquele que busca, vai encontrar. E nesta noite, Senhor, esses Teus filhos estão buscando em Ti, estão batendo na porta da graça, estão Te pedindo, Senhor, com a fé que Tu mesmo colocou no seu coração, a sua bênção, a sua vitória. Pai, vem com Teu poder agora, em nome de Jesus, e liberta, Senhor, aquele que está cativo de algum mal, aquele que está aprisionado, Senhor, por coisas que estão atormentando a sua alma, a sua mente, o seu coração, sentimentos negativos, malignos, Senhor, que tem impedido essa pessoa de viver uma vida feliz, uma vida vitoriosa, de seguir em frente, Senhor, de prosperar, de andar, Senhor, em vitória. Oh, em nome de Jesus agora, que caia por terra toda obra maligna, todo espírito maligno que tem perturbado, que tem impedido a vitória. Em nome de Jesus nós ordenamos agora que caia por terra todo o mal, que seja neutralizada toda a força negativa agora. Liberta, Senhor, rebentando os grilhões, as correntes, as cadeias, e dá, Senhor, uma libertação completa para a alma de cada um. Traz, Senhor, a alegria que vem de Ti, aquela paz que Tu disse, Senhor, a minha paz vos dou, deixo-vos a paz. Senhor, a Tua paz, ela vai além do que nós podemos entender. A Tua paz é uma paz verdadeira, Senhor, porque Tu és o príncipe da paz. Que esta paz agora, Senhor, comece a inundar a mente, o coração de cada um, e tudo que é negativo, tudo que não procede de Deus, vai embora agora, e a paz de Cristo venha inundar cada um, enchendo, Senhor, de fé, enchendo de esperança, trazendo, Senhor, fé na Tua palavra, fé nas Tuas promessas, Senhor, que Tu és um Deus que é um refúgio, que é uma fortaleza, que é um socorro bem presente nas tribulações. Senhor, que nesta hora, esta graça poderosa venha fortalecer ao Teu povo, Senhor, venha trazer ânimo para aquele que estava desanimado, venha levantar aquele que estava caído. Pai, no nome de Jesus, abre as portas da provisão, repreendendo agora toda a miséria, toda a escassez, toda a falta, o desemprego, Senhor, em nome de Jesus seja repreendido e prospera, Senhor, o Teu povo, porque a Tua palavra nos revela que Tu és o dono da prata e do ouro, todas as coisas Te pertencem, Senhor, e agindo Deus, não há quem possa impedir. Senhor, se Tu és por nós, não há quem possa ser contra nós. Então agora, Pai, abre uma porta de prosperidade diante do Teu povo, e que este povo possa passar por ela e receber, Senhor, as Tuas bênçãos, receber, Senhor, os Teus benefícios, e mesmo, Senhor, que no mundo hajam, Senhor, tribulações terríveis, mesmo, Senhor, que os montes estejam se abalando, o mar esteja, Senhor, bravo. Pai, em nome de Jesus, que o Teu povo possa estar tranquilo, desfrutando das Tuas promessas, vivendo as Tuas bênçãos. Confirma, Senhor, a Tua bênção na família de cada um, no lar de cada um, no casamento, Senhor, na vida emocional, na vida sentimental. Alegra o Teu povo, Senhor.
abençoa eles, dá direção para esta casa, para este lar, para que eles possam viver em comunhão, para que eles vivam, Senhor, uma vida feliz, alegre, que juntos possam, Senhor, vencer as adversidades, que juntos eles possam conquistar, que juntos eles possam te servir, Senhor, e louvar o teu nome, porque tu és um Deus fiel. Que conheçam a verdade que liberta, que conheçam, Senhor, a tua palavra e possam desfrutar de cada uma das tuas promessas. Nós repreendemos em nome de Jesus toda força maligna e abençoamos o teu povo. Se há alguém doente, que receba cura, porque lá naquela cruz tu levou sobre si, Senhor, as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor, e nas tuas pisaduras nós somos sarados. Que nesta hora o teu povo receba cura, que nesta hora, Senhor, haja restauração da cabeça aos pés e esta pessoa seja totalmente curada e liberta, Senhor. Tu és Deus poderoso, Tu és Deus que cura, Tu és Deus que liberta, Tu és Deus, Senhor, fiel, para fazer de cada um instrumento nas Tuas mãos e levar as boas novas de salvação, para assim, Senhor, como o Evangelho chegou até nós e mudou a nossa história, mudou a nossa vida, nós também possamos ser instrumentos Teus para levar uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, de salvação a tantas pessoas, Senhor, que estão necessitadas. Então levanta, Senhor, o Teu povo para ser uma voz profética. Levanta, Senhor, este Teu filho, esta Tua filha, para ser um instrumento nas Tuas mãos, para ser, Senhor, um enviado de Deus para alguém que vai derramar, Senhor, a sua oração e vai repreender o mal e o milagre vai acontecer. Alguém, Senhor, que quem sabe está sem esperança de vida, mas Tu vais usar, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, para levar uma palavra de vida, uma palavra de fé que vai transformar aquela situação. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, e Te pedimos, fica conosco agora e sempre, e que ao longo da nossa caminhada de vida neste mundo, nós possamos, em nome de Jesus, bendizer o Teu nome e engrandecer a Ti, Senhor. Assim oramos, no nome de Jesus, que o Teu povo, quando sair daqui, Senhor, possa estar guardado e protegido de todo mal, que o Teu anjo esteja ao redor de cada um, guardando e livrando de todo o perigo, de acidente, de roubo, de assalto, Senhor, de qualquer obra negativa, e ao entrarem na sua casa, que a Tua bênção esteja entrando junto com eles, abençoando cada dependência desta casa, Senhor, abençoando a noite de sono, para que seja uma noite de um sono reparador das energias, e que eles possam, ao despertar para uma nova semana, Senhor, de trabalho, de atividades, estarem cheios de vigor, cheios de força, cheios de saúde, de paz, de alegria, na direção do Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus, e Te pedimos, fica conosco, Senhor, agora e sempre. Amém. Aqueles que creem, digam amém. Que Deus abençoe você, uma boa semana, né? E que o Senhor te abençoe e te guarde. Uma boa noite também.